Dá pra perceber que o Juventus Clara? Ah, deve dar. Ele vai falar, nossa, a Karina tá com muita cara de chapada. Vai funcionar melhor. Olá pessoal, bem-vindos a Trecheira Violenta. Eu sou Osvaldo, essa é a Karina, e o filme da vez é The Sadness, de 2021, mas ficando mais popular em 2022. É um filme do Taiwan que foi dirigido por um cara chamado Rob Jabaz, e foi o primeiro longa que ele dirigiu. The Sadness é um filme de zumbi, ou algo mais ou menos próximo de zumbi, que lançou um tempinho atrás, mas ultimamente tem sido bem falado na internet. E tal qual X, que a gente falou na semana passada, tem sido comentado como um dos melhores filmes do ano. Mas ao contrário de X, que é um terror mais conceitão, The Sadness tem como único conceito violência e gore. Eu não acho que o filme seja uma adaptação oficial, mas ele claramente é muito inspirado nos quadrinhos chamados Crossed, do Garth Ennis. Crossed é uma franquia de quadrinhos que é sobre uma epidemia que transforma as pessoas em sádicos, assassinos e estupradores. Uma galera me recomendou Crossed uma vez e eu fui ler algumas edições de Crossed e eu achei muito ruim. Achei muito o tipo de quadrinho que o adolescente emo dos anos 2000 ia ler escondido dos pais, sabe? Então quando The Sadness chegou trazendo exatamente esse mesmo conceito de vilão, esses infectados, sádicos, tarados, etc, etc, eu tava indo assistir esperando o pior. Mas acaba que o filme fez tudo isso na medida certa. Ele tem seus momentos tensos e seus momentos depravados. Mas ele também consegue ser um filme bem ágil, bem divertido, que conta uma história básica e efetiva do começo de um apocalipse zumbi, que não é zumbi. Mas antes de falar mais dele, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já assistiram The Sadness, o que vocês acharam desse filme. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. E acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão todos aí embaixo na descrição do vídeo. Se você gosta do nosso trabalho aqui na Trecheira Violenta, então considere virar membro. Quando você é membro, além de apoiar a gente, você ganha acesso a conteúdo exclusivo que a gente libera para os membros aqui do canal, e também pode escolher alguns filmes através de votações. E também já vou liberar aqui um aviso de spoilers, porque esse é um filme que acontece muita coisa muito rápido, então é mais fácil só liberar spoilers de uma vez para falar dele, sem medo, né? Então é isso. Então, vamos à trama. The Sadness é sobre essa pandemia que tá rolando em Taiwan. Muitas pessoas estão sendo infectadas pelo vírus Alvin, mas ninguém dá muita bola pro que isso significa. Acontece que o vírus tem uma mutação e a infecção acaba transformando as pessoas em maníacos depravados que saem matando e estuprando todo mundo. No meio disso, nós temos Jin e Cat, que são o casal protagonista. Eles se separam no começo do filme porque a Cat vai pegar o metrô pro trabalho. Mas aí toda essa pandemia começa e o drama central da trama são os dois tentando sobreviver aos infectados e se reencontrar. Esse vai ser um filme difícil de falar e muito mais difícil ainda de ilustrar sem perder a monetização. É verdade. Então provavelmente algumas imagens do filme que a gente vai colocar aqui vão estar ou em preto e branco ou com uma PNG do Alvin e os esquilos na frente pra tentar burlar esse sistema, né? É o vírus Alvin. Não deu pra entender a piada, Ok, Val. ok. Mas Eu show. não sei. Enfim, eu achei o filme bem legal, mas eu não entendi muito por que as pessoas na internet estão perdendo as estribeiras falando que esse é o melhor filme do ano. Tem gente falando que é o melhor filme de zumbi já feito, e nem é um filme de zumbi. Acho que provavelmente é por causa desse conceito diferente de zumbi infectado. E provavelmente foi bem impactante pra quem viu esse filme esperando só um filme de zumbi normal. A gente já falou várias vezes, os vilões do filme aqui não são mortos-vivos, e eles também não são infectados iguais o do Extermínio, que são praticamente zumbis mortos-vivos que não estão mortos, né? Tipo, eles só atacam tudo que vem pela frente sem pensar muito, de um jeito bem animalesco. O grande diferencial do The Sadness é que esses infectados, eles estão conscientes do que eles estão fazendo. Eles pensam, eles falam, eles tomam o tempo deles, eles param pra pegar a arma, eles elaboram armadilhas, tem até uma cena que eles fogem do perigo pra aparecer depois. Isso é uma coisa que esses zumbis infectados tradicionais nunca fazem. Então, na real, eles são só pessoas mesmo, só que muito agressivas e sem inibições. Ou seja, é basicamente um vírus que transforma pessoas normais em personagens de filme do Rob Zombie. Essa é a tristeza do título. Nada a ver.
Nada a ver. Mas é muito doido isso, porque joga todos os clichês e regras que a gente conhece de zumbi pela janela, já que as pessoas têm reações diferentes ao vírus. Tem uma cena em que tem um cara sendo torturado por um grupo de jovens com bastão de beisebol, arame farpado, e o protagonista vai lá salvar o cara quando na verdade descobre que ele tá infectado também e tava curtindo aquela zoeirinha toda. Isso é uma dinâmica bem diferente que eu acho que nunca tinha aparecido no cinema. Se eu não me engano, essa cena veio diretamente dos quadrinhos do Crossed também. E foi uma das únicas coisas boas que eu lembro de ter tirado daquilo, porque eu meio que já apaguei tudo da memória, pra falar a verdade. E o visual dos infectados é simples, mas é bem único. Todos eles têm uma lente esclera preta e umas infecções vermelhas em volta, que é o maior indicativo de que eles são contaminados. E o resto do visual deles é zumbi normal, são ferimentos no corpo e aquela enxurrada de sangue em cima deles. Acho que a diferença mais notável que esses infectados têm para outros infectados é que tem várias cenas que eles aparecem chorando e o que eles choram é um muco amarelado esquisito que sai do olho deles, que tem algumas cenas que parece até que tem glitter, uma coisa meio brilhosa assim, meio maquiagem de carnaval. Maquiagem da Rue de Euforia. Mas o filme acaba que dá uma justificativa bem boa pra isso. Tem um professor enredo que aparece no final, que faz uma teoria de que os infectados estão sempre chorando porque eles estão conscientes do que eles estão fazendo. Eles estão horrorizados com tudo aquilo, mas é um impulso que eles não conseguem controlar, vira uma coisa subconsciente que eles estão fazendo, é igual piscar. Isso é um conceito que eu achei bem maneiro, que eu acho que dava até pra ser mais aproveitado no filme. Achei uma coisa bem tensa, bem trágica ali. Mas não tem como. A melhor coisa do filme são todos os efeitos práticos. O filme é só porrada o tempo todo e ele entrega muito nessa área. São baldes e baldes de sangue jorrando e vários efeitos práticos bem elaborados. Tem de tudo. Tem queimadura, tem mordida, tem osso quebrando, todo tipo de ferimento acontecendo e até umas nojeiras que a gente vê no chão que são resultados de algumas ações que não apareceram na tela. Porque em algum momento eles falaram, não, isso é explícito demais pra gente exibir. Eu acho isso bem legal, porque apesar do filme ser apelativo, ele tem uns momentos que são mais sugestivos também. Tem uma fatídica cena que um dos infectados literalmente fode o crânio de uma personagem pelo buraco do olho. E ao invés de mostrar diretamente o que tá acontecendo, o filme só deixa os efeitos sonoros grotescos e foca na reação do infectado ali que está sendo construído como um vilão principal dessa trama. Eu acho bom que essas cenas sejam feitas desse jeito, porque é aquilo que acontece em alguns filmes de terror, sua imaginação é pior do que o que eles podiam mostrar, porque acaba sendo tratado mais como isso, né, como um terror, do que aquela coisa meio fetichizada, cretina que acontece em alguns filmes, tipo Doce Vingança. Se fosse Doce Vingança, eles não só iam mostrar, como iam mostrar em câmera lenta. Eu odeio Doce Vingança. E o filme aproveita bem para fazer umas cenas de terror e surto esquisitas também. Acho que a cena mais memorável é a cena do metrô, em que a protagonista está indo pro trabalho e aí do nada a pandemia começa, as pessoas começam a se matar ali. E é um lugar fechado, que não tem pra onde você correr, tem que esperar chegar na próxima estação. É uma cena que de fato é bem efetiva. Tem também um momento em que o Jim, o protagonista, ele tem uma alucinação com uma cabeça de manequim que tá num lago e aí a cabeça começa a ficar infectada. É uma cena meio surreal, um visual bem doido, mas é uma direção bem legal ali. O Rob Jabaz é bem bom em construir o suspense também. Tem aquela primeira cena que o Jim entra numa lanchonete e depois entra uma velhinha infectada lá que começa a espalhar a pandemia pelo lugar. Só que antes da senhora infectada aparecer, a cena é um dia normal, mas o diretor vai colocando vários planos de detalhes ali do cara cortando comida com um facão, da comida fritando na chapa, a comida no óleo fritando ali, dando esse destaque para todos os objetos mortais ali que podem ser usados para ferir alguém. E não dá outra, é exatamente isso que acontece depois. E eu gosto dessa atmosfera de pré-apocalipse que ele constrói, que é mais ou menos parecida com o começo de alguns filmes, tipo Todo Mundo Quase Morto ou Madrugada dos Mortos do Snyder. Os personagens estão lá seguindo a rotina deles normalmente, mas tem várias coisinhas que eles vão vendo ali que estão fora do comum. Um acidente esquisito na rua, com os policiais carregando um corpo, ou alguém parado vestido de sangue no telhado de algum lugar. Vários desses presságios menores que estão lá indicando que vai acontecer alguma merda muito grande no dia. Eu acho isso legal, é uma atmosfera boa que ele constrói ali. Inclusive, nesse começo, na cena toda com o vizinho, a direção deixa bem óbvio pra gente tudo que vai acontecer. Isso porque o personagem do vizinho é apresentado e você vê que ele tá doente e dá muito foco na tesoura que ele tá mexendo nas plantas. E quando o protagonista sai de casa, também dá um foco bem grande no celular que ele deixou carregando. Então dá pra gente saber tudo que vai acontecer. Ele vai voltar pra buscar o celular, pra falar com a namorada, o vizinho vai estar infectado e vai tentar matar ele com a tesoura. E é exatamente isso que acontece. Eu achei engraçado nessa cena com o vizinho que eles apresentam o cara em uma sacada que é dividida entre os dois apartamentos e tem uma grade no meio. A gente tava achando muito
muito que ele ia atacar a galera por essa grade, que ia dar um susto ali. Porque grade, zumbi, é uma coisa que acontece, né? Geralmente é usado nos filmes. Mas não aconteceu nada com aquilo, não. Mas com a tesoura aconteceu. Com a tesoura. Não foi a mesma tesoura, mas era uma tesoura. Mas teve uma tesoura. Sim. Mas vamos falar dos personagens desse filme. Não tem tantos assim, e a maioria deles nem tem nome, mas dá pra acompanhar quem é quem ali. O casal protagonista tem um drama genérico de casal no começo que não faz muita diferença, mas essa coisa dos dois terem que se encontrar no meio do apocalipse que tá acontecendo funciona como um motivador bem incrível pra trama principal. O Jim, eu acho que ele é um protagonista de filme de zumbi que é tratado com mais realismo, assim. Porque ele é um cara comum e ele não vira um herói de ação assim do nada quando o negócio começa. Ele não sai matando os infectados por aí. Na verdade, eu acho que o que ele mais faz no filme é só fugir e se esconder. Eu acho que ele não mata um infectado o filme todo. E o filme já começa com ele se fudendo, né, coitado? Que o vizinho já corta 2 dedos dele ali, não tem nem 10 minutos de filme. Ele fica igualzinho aquele pôster do Death Gasm ali. Depois que ele começa a alucinar, fica claro que ele foi infectado de alguma forma, apesar dele não ter tido contato com grandes quantidades de sangue e nem tá doente. Isso porque a maioria dos outros personagens já é transformado na hora. Eles têm o contato, passa alguns segundos, já estão com um sorriso maléfico na cara esfaqueando gente. E o protagonista demora um tempo, tem uma transição mais gradual aí. E o filme nunca explica exatamente por que isso acontece. A Cat, que é a namorada dele, tem uma presença maior na trama. E ela tá em umas situações mais tensas, ela tem uns momentos espertos ali e ela até consegue matar um infectado, pelo menos. O problema é que ela também é uma personagem que faz muita burrice de filme de terror às vezes. E eu sempre falo que isso já deu, assim, não dá mais pra acompanhar esse tipo de personagem. Tem uma cena que ela tá vendo o cara infectado na frente da porta do hospital e ela não fala nada pra ninguém. Tinha um policial que tinha uma arma ali, inclusive, ela só deixa o cara morrer. Mas até aí, isso pode ser justificado com ela só fechou a porta, meteu o pé, foi embora, largou a galera pra morrer e se salvou. Então não dá nem pra criticar muito ela, porque é uma atitude inteligente de filme de terror, talvez. Egoísta, sim, mas inteligente. Porra, pra filme de zumbi, é a melhor coisa que você faz. Mas no final, quando ela encontra o namorado infectado, aí ela bate em todos os clichês. É aquela coisa de ela não deixar atirarem pra matar ele, e depois ela até fica caindo no papinho do infectado por um tempo, quando tá bem claro que ele só quer matar ela ali. Eu achei meio desnecessário. E tem o personagem do médico também, que é um virologista, meio celebridade, que fica tentando explicar pras pessoas a gravidade da situação, mas ninguém acredita nele. A gente apelidou ele de Átila. E no começo, o Átila parece que vai ser só essa participação na televisão, mas ele aparece no hospital mais pro final como um professor enredo do filme. E aí ele acaba servindo como um antagonista ou um anti-herói, isso porque ele tem uma motivação mais ou menos correta. Ele quer achar a solução pro problema, ele quer encontrar a cura da doença a qualquer custo. Mas ele tá tão desesperado de estar tudo dando errado e não ter recurso, que ele começa a fazer umas coisas questionáveis, tipo colocar um vírus em recém-nascido. E ainda assim, ele é um dos melhores personagens do filme. Eu achei meio bizarro que a protagonista só percebe que tem um recém-nascido infectado no lixo do lugar quando ela abre o lixo e vê ele. E, caraca, recém-nascido já faz maior barulho sem estar infectado. Imagina um recém-nascido infectado com a doença que faz a galera ficar surtada. Eu acho que o ator que faz o Átila manda muito, porque dá pra ver claramente que ele tá surtado e desesperado ali, já tá bem fora da casinha. Quando ele tá servindo de professor enredo, no meio da explicação da trama, ele começa a imitar os infectados de um jeito que é até meio engraçado. Então, assim, é muito boa a atuação dele. Lembrou Sharks of the Corn. A cena do moço imitando o tubarão. Quem eu acho que também tá atuando muito é o infectado Stalker. Ele é um cara que no começo do filme, antes de estar infectado, aborda a protagonista no metrô e ele fica sendo inconveniente, assediador, deixando ela desconfortável. E naturalmente, quando ele fica infectado, ele fica perseguindo a protagonista o filme todo. Eu achei muito bom, na verdade, que ele é preparado como o perigo maior, o grande vilão da trama. Ele pega um machado, né, um visual, uma arma característica, tá sempre atrás dela. Só que quando ele finalmente consegue confrontar ela consegue matar ele com certa facilidade até. Ele não era o vilão da trama no final. Eu gostei bastante disso porque depois daquela cena do vizinho no começo, eu já tava esperando que o filme ia seguir as fórmulas básicas, assim, de zumbi. Mas não, achei ousado eles matarem o cara que eles estavam armando como vilão pra no final o último vilão da trama ser o namorado dela. Foi legal isso. Você ainda fica, não morreu, imagina. Mas aí depois a câmera foca nele com a cara completamente dilacerada no chão. Você fica, não. Como a gente vê aqui nessa imagem de Alvin e os esquilos. O filme também tem os personagens aleatórios que parece que estão ali pra ser filler na trama. Acho que nenhum deles é mais do que o cara que trabalha no metrô. Ele foge junto com a protagonista e a outra garota que ela salva, consegue chegar no hospital,
tem um certo destaque ali no começo, ele consegue sobreviver mais que a média, consegue se esconder dos zumbis, e aí você acha que ele vai ter algum propósito na trama, mas o que acontece é que ele fica tempo demais encarando uma orgia, e aí você não sabe se ele tá chocado ou se ele tá cogitando participar. Que olhou ali e falou assim, de repente ficar infectado não é tão ruim assim, né? Pior que o filme meio que estabelece isso, porque a proteção de tela do celular dele é os hentai lá. E depois disso, ele imediatamente morre. É o famoso personagem que sobrevive a uma cena do filme pra morrer na seguinte. E o filme também tem todo esse rolê do celular da protagonista, porque ela perde o celular dela no metrô, e aí ela tem que pegar o celular desse cara emprestado pra tentar entrar em contato com o namorado. Só que isso também, na verdade, não tem muito propósito, porque ela descobre fácil a senha do cara e passa a usar o celular dele normalmente. Então, em momento nenhum, essa troca de celular dela dificulta a comunicação dela com o namorado. Então, assim, por que isso aconteceu? Não sei. E eu tenho pra mim que não é possível descobrir a senha de alguém daquele jeito. Talvez até dê, mas não de primeira tentativa. Porra, de primeira ela foi... Tem várias formas que aquele trajeto pode ser feita. Eu tenho certeza que ela já fez isso com o celular do namorado dela. Certeza! Ninguém tem essa ideia tão rápido assim, não. Aquela ali já stalkeou muito o zap do namorado dela, sem ele saber, certeza. E já que a gente tá falando já de coisas aleatórias que aconteceram no filme, vamos entrar aqui no o que mais tem no filme. O filme tem uma fotografia boa, principalmente nas cenas finais, que tem os corredores do hospital com as luzes de emergência. Tem um detalhe legal do Átila, que ele fala que a pistola que ele tá usando ele imprimiu numa impressora 3D, e por causa disso a arma não funciona muito bem, então quando ele tenta matar os infectados ela trava e depois ela explode na mão dele. Achei legal. Tem todo o rolê que a protagonista é imune ao vírus, o que é muito conveniente pro roteiro. O Átila simplesmente fala pra ela, você é imune, ela meio que aceita isso e tá bom, não é desenvolvido mais depois. Inclusive, eu acho o final desse filme bem fraco, porque a protagonista tenta escapar num helicóptero que tá indo buscar o Átila, só que o Átila já morreu. E, aparentemente, os militares que estão no helicóptero só enchem ela de bala e vão embora. O problema é que a gente nunca vê isso, a gente só escuta. E aí tem que comparar com o final de Cães de Aluguel, porque o final de Cães de Aluguel tem um famoso debate, né, que ele é meio ambíguo. O Mr. Pink foge com o dinheiro, mas se você parar pra escutar, no final tem todos uns sons de polícia, de tiro, umas coisas. Então tem uma galera que fala que ele foi preso, tem galera que fala que ele tomou tiro também. Só que não é uma coisa fácil, assim, é um áudio que tá muito sutil lá, é ambíguo, gera essa discussão. Nesse filme não tem como você interpretar de outro jeito igual o Cães de Aluguel. O áudio tá bem claro ali o que aconteceu. A galera chegou de helicóptero, atira nela e vai embora. Então fica parecendo mais que tinha acabado a verba pra fazer esse final do filme e eles só meteram essa de fazer por áudio só. Eu acho até meio feio, sabe? É meio que cagar na cabeça da protagonista do seu filme e você fazer ela morrer fora de quadro no final do filme. Tem uma cena que o protagonista tenta assistir alguma coisa na televisão, mas a única coisa que tá passando é uma animação muito bizarra, meio creepypasta, parecendo uma animação dos anos 30, e ele fica um tempo assistindo aquilo. Eu li na internet que isso foi uma animação que o próprio diretor do filme fez antes, era um curta que ele tinha lançado. Ele quis mostrar o trabalho dele. A gente pode dizer que ele fez o jabás dele. Eu sabia que isso ia aparecer em algum momento. Eu sabia que você não ia deixar isso passar. A gente falou no começo que o conceito do filme é só violência, mas o pior é que nem é exatamente, né? Porque ele tem umas cenas de crítica social foda. Tem o clássico que sempre tem em filme hoje em dia, que é as pessoas vendo uma coisa horrível acontecendo e gravando no celular, mas felizmente isso não tem muito destaque. E tem um momento que eu achei até bom, assim, na direção, que é a conferência que o presidente ou o prefeito, sei lá, faz com os militares pra alertar e acalmar a situação. E ele só fala um monte de coisa genérica, vazia, e acaba com um dos militares ficando infectado e explodindo o presidente com uma granada. Mas eu gosto do visual dessa cena porque parece que o diretor fez algum simbolismo ali, porque o presidente entra, ele é um cara muito mais baixinho que todo mundo que tá na sala, ele tem que ajustar o microfone pra baixo pra ele poder falar. É um visual ali pra mostrar a impotência do cara, né? Que tipo, não importa o que ele vai falar, ninguém sabe o que tá acontecendo, não tem nada que ele possa fazer pra melhorar essa situação. E tanto isso como outras partes do filme são várias pontadas em como figuras de autoridade, até mesmo a população no geral, lidou com a pandemia do coronavírus. O que é uma reflexão interessante e necessária, só que ela é tão óbvia que parece filme da Netflix. Fica até meio estúpido. Tem todo esse alarde no começo, o destaque para os programas de TV, ignorando os especialistas. As pessoas não levando a sério a doença, achando que é manobra política e o desastre que isso tudo causa. Só que nada disso é muito sutil.
Mas ainda assim, o filme aproveita umas imagens bem típicas de pandemia que funcionam bastante, tipo o cara entrando no lugar e vendo várias máscaras jogadas no chão. A crítica do Covid nesse filme é rasa e meio canastrona, mas pelo menos ela tem um contexto ali, ela faz sentido estar no filme. Aí eu vou comparar de novo com o quadrinho do Crossed, porque, né, são coisas parecidas, né? Eu acho legal do filme pegar esse lado da infecção, trabalhar esse tema mais atual. O Crossed é meio constrangedor porque, apesar deles fazerem isso, eles tentam meter a mesma crítica social que sempre tem em material básico de zumbi. Que é, mas será que nós não somos os verdadeiros infectados? E fica mais cretino ainda porque o quadrinho, obviamente, só existe pra chocar. São, 19 edições de um cara batendo em outras pessoas usando uma rola de cavalo, pra no final eles meterem um monólogo enorme existencialista que eu falei, cara, não fode. E eu gosto que o The Sadness não tem isso. Ele até tem uma cena ou outra que menciona um pouco esse clichê, principalmente o rolê do Átila lá matando os bebês e tudo mais. Mas é muito mais leve, não tem todo um monólogo pseudo-filosófico no final. Ele foca muito mais na parte da infecção, da pandemia espalhando, que eu acho que é muito mais interessante. Enfim, The Sadness no final é um bom filme. Não acho que tenha sido um ótimo filme que vai mudar minha vida, mas foi divertido. Teve excelentes efeitos e, no geral, foi um surto maravilhoso. A trama tem muita ponta solta e não faz total sentido, mas vale a pena assistir por toda a doideira que acontece aqui. E a categoria que a gente coloca é uma trecheira notável, que é uma das nossas categorias favoritas. Mas, cara, se a gente parar pra pensar, é mais vantajoso você se transformar logo. Assim, eu ia tentar negociar, tipo assim, não, fura meu dedinho aqui só, dá lambe o sangue que tá no chão. É, uma coisa assim, tipo, lambe o sangue e acabou. Aí tu já se transforma logo de uma vez. Aí tu vai pra matança pra orgia. Aí, pô, aí virou carnaval, cara.